a Eliú, a Moisés, Salomão, Isaías, Ezequias, Baruque, amigo de Jeremias e outros. Mas uma coisa é certa: esse livro ele foi escrito por um judeu. Por quê? Chega-se a essa conclusão? Porque há elementos suficientes para afirmar isso. Como que? O formato da família de Jó, que aparece aqui com um chefe tribal, a notável integridade e piedade dele. Jó foi abençoado com uma prosperidade terrena tal que foi considerado o maior de todos do Oriente. Outra coisa que nós podemos afirmar é que dizem que o livro de Jó, essa história, ela vem muito antiga. Por quê? Porque no livro de Jó nós não vamos ouvir falar do templo, nós não vamos ouvir falar de sacerdotes, mas nós vamos ouvir falar de um homem que é Jó, que oferecia sacrifícios a Deus pela possibilidade de pecado de seus filhos. Jó, ele era temente a Deus neste nível, no nível de, se algum dos seus filhos tivesse pecado, tivesse cometido pecado, Jó ofereceria a Deus um sacrifício para que o Senhor perdoasse o pecado dos seus filhos. E nós já vimos ali no primeiro versículo o perfil de integridade deste homem. Além de ser íntegro e justo, ele era temente a Deus no sentido de ter relacionamento com Deus, e ele evitava fazer o mal. Mas no decorrer da sua jornada, e isso acontece nas nossas jornadas, tudo que está na Bíblia está lá não é por sorte, não está lá porque seria bom estar. Está lá porque está diretamente ligado à minha e à sua vida. Está lá para nos servir de lição, está lá para nos dar direcionamento, está lá para nos dar resposta, está lá para conduzir o povo de Deus. Está lá porque nos é útil em todos os sentidos. Talvez o que nós vamos ouvir e compartilhar aqui hoje não te sirva, ou hoje não represente, não reflita a sua realidade, mas é certo que em algum momento da sua jornada e da minha, a gente vai lembrar do que ouvimos hoje, e isso vai produzir uma fé em nós no momento que nós estivermos passando por aflição. É por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos ouvir, nós precisamos dessa palavra. Deus sabia da sua infinita sabedoria que eu e você precisamos sempre, de tempos em tempos, de ouvir uma palavra dele que nos encoraje a encarar as situações da vida de maneira como, pastor? De maneira como um filho e uma filha do Senhor. E como que é um filho e uma filha do Senhor encara as adversidades? De pé. Como é que a gente encara as situações? De pé. Muitas vezes de pé, de joelhos dobrados, mas de pé. No que diz respeito a ninguém vai poder falar algo. Mas ele é. Não vai ter o que falar. Não vai ter o que falar. Nós passamos situações difíceis,
E assim, se fizéssemos uma analogia da nossa vida com os carros, com o passar do tempo, assim como os carros, nós vamos num caminho perdendo algumas peças, trazendo alguns amassados, alguns arranhões na pintura. Algumas peças naturalmente se desgastam, quer você use ou não use o carro. Algumas coisas, algumas peças vão se desgastar naturalmente. Assim é comigo e com você. Por mais que a gente evite situações de desgaste, de estresse, por mais que você se alimente de forma perfeita e correta, se exercite todos os dias, beba muita água, durma muito bem, mesmo assim a gente envelhece. Não dá para evitar isso. Assim como essas situações. Mas é necessário em algum determinado momento, tanto para carros quanto para nós, é necessário que haja uma restauração. No caso de carros, em algum momento, ou nós vamos trocar o carro, ou se não vamos trocar, é necessário encostar para que ele seja restaurado. E o Senhor, sabedor de todas as coisas, Ele sabe que a palavra dEle, a presença dEle nos restaura. Porque Ele sabe que nós precisamos ser restaurados. Ele sabe de que material nós somos feitos. Ele sabe o limite da nossa resistência. Ele sabe que nós vamos precisar de algum momento ouvir a sua poderosa voz de forma tão audível e clara, que venha fazer a nossa alma se levantar de pé, de novo, com ânimo e força e coragem. Ele nos dá essa coragem. Ele nos dá tudo que nós precisamos. Porque Ele é tudo que nós precisamos. Oh glória! Existem peças que não podem ser substituídas por outra. Não dá para fazer uma gambiarra, uma adaptação. Nós vivemos numa época de uma sociedade que corre, que foge do sofrimento. Tentamos de todas as formas procurar meios que venham sempre nos entreter, nos anestesiar e fazer com que fechemos os olhos para muitas realidades. Enquanto nós temos a liberdade de estar aqui, saúde, temos aqui os nossos problemas, sim, nós temos, mas nada nos impediu. Você não foi ameaçado de morte por vir aqui, por estar aqui. Isso não é realidade de todos. Nós temos a Bíblia ao alcance da nossa mão, no momento que a gente desejar, e temos ela no meio eletrônico, no momento que desejarmos ter. Isso não é realidade para todas as nações do mundo. Tem pessoas que estão nesse exato momento, enquanto vocês estão vendo essa mensagem, estão arriscando sua vida. Por quê, pastor? Estão contrabandeando a palavra para fazê-la chegar a quem tem sede e fome. Tem pessoas que estão estudando muito a Bíblia, sabe por quê? Porque é impossível entrar com ela em determinados países. Então, irmãos, o que eles vão fazer? Eles serão a própria Bíblia, porque estará dentro deles a palavra. Então eles vão pregar baseado naquilo que já
dentro deles. Isso ninguém tira, nenhum governo impede. Ainda não há tecnologia, querido, para nos sondar por dentro. Só Deus tem esse poder. Aleluia. Se você for fazer uma viagem internacional, sabe o que vai acontecer? Toda a sua bagagem vai passar lá pelo maquinário, para que o pessoal da alfândega veja o que você está levando, mas ninguém é capaz de saber o que está dentro do seu coração, porque se você estiver cheio de Deus, aleluia, Ele sabe que pode vir a tempestade, mas você vai fazer igual a ave que o pastor Leandro falou. Você pode até por um momento baixar a cabeça, que a chuva vai cair, mas quando ela acabar, sabe o que o pastor faz? Aí ele ergue a cabeça, chacoalha todo, tira o excesso, dá água às suas pernas e volta a voar novamente. Nós podemos até envergar como a palmeira no deserto, mas se nossas raízes estiverem profundas no Senhor, na rocha verdadeira, quando o vento cessar, nós automaticamente vamos voltar a estar erguidos. Aleluia. Mas o que acontece com uma sociedade que foge dos nãos, das frustrações? Se vocês forem observar, irmãos, o que tem de material e conteúdo na internet de pessoas que estão tentando ensinar pais a criar seus filhos a nunca dizer não, a nunca desapontar. Irmão, se você criar uma criança, se ela não souber gerir as emoções dela, ela vai ser um adulto problemático, alguém que não vai ser capaz de lidar com as próprias emoções. O meu filho, eu fico falando para ele continuamente, falo, filho, isso não acontece do jeito assim que você acha. Para ele saber que a vida não é do jeito que ele acha que é. Ele não tem idade, nem conhecimento, nem sabedoria, nem experiência para saber como a vida é. A própria vida vai se revelar para ele nas etapas da jornada dele. Eu, como pai, tenho que fazer o quê? Direcionar, dar direção, dar caminho, dar uma palavra, mas ele tem que saber lidar com as frustrações. Vou contar um segredo aqui. Ontem, foi ontem? Foi. Nós fomos jogar videogame. Olha só, né? O Israel já na sexta-feira já falou, por saudade, papai, fica em casa. Vou ficar com você, vou ficar com a família. Fiquei com eles na sexta. Sábado fomos jogar videogame. Eu, a Letícia e o Israel. Estamos lá disputando uma corrida. Cheguei no final do campeonatinho da corrida. Papai ficou em primeiro, mamãe ficou em segundo, Israel ficou em terceiro. O que aconteceu? Ele começou a chorar. Ah, você poderia deixar ele ganhar. A vida vai fazer isso com ele. As circunstâncias vão fazer isso com ele. Que tipo de ser humano ele vai se tornar se cada vez que ele chorar vier fácil na mão dele? Que caráter vai ser forjado nele? Que resiliência que ele vai ter quando o dia mal chegar? Os psicólogos, psiquiatras, especialistas em emoções dizem que existem 7 áreas fundamentais para uma vida saudável, uma vida integral.
E eu vou aqui, através da palavra do Senhor, nós vamos ver que Jó foi atacado nessa sede. Primeira área da vida que Jó foi atacado. Mas olha que curiosidade, a primeira que foi atacada, vida espiritual. Vida espiritual. Jó, no capítulo 1, verso 9, do 9 ao 11 vai dizer: Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Aquele diálogo de Satanás a Deus. Esse é um outro indicativo para provar que o livro de Jó deve provavelmente ser o mais antigo da Bíblia. Por quê? Satanás ainda tinha acesso a Deus. Satanás falando com o Senhor: tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem, a pessoas, tudo que Jó faz. E no país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas, se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Porque o inimigo sabe que o coração do homem, muitas vezes, vai estar o quê? Agarrado, inclinado para as coisas da terra. Mas que ele possa ser envergonhado por um punhado de pessoas, pela igreja do Senhor na terra, que não esteja com o coração inclinado para aquilo que é corruptível e para aquilo que é temporário, mas que nós sejamos encontrados, que o nosso coração, irmãos, coloque isso no seu coração, aleluia, coloca isso no seu coração, que se isso ainda, se esse diabo ainda possa ocorrer entre Deus e o inimigo, que o inimigo possa ser envergonhado, que o nosso coração possa estar inclinado e desejoso daquilo que é eterno, daquilo que é passagero. Jó envergonhou o inimigo, porque o inimigo sabe gostamos das coisas da terra, mas o que ele não esperava em Jó é que Jó era alguém que estava com os pés na terra, mas com o coração no céu. O coração de Jó estava no Deus dos céus. Certamente você conhece alguém que é místico, aquela pessoa que crê e faz coisas a fim de atrair bons fluidos, boas energias, quebrar mal olhado e etc. Que fazem as famosas mandingas. Quantas pessoas, irmãos, hoje eu penso isso, na época eu nem questionava, eu nem perguntava, eu nem pensava nisso. Quantas casas que eu entrei e atrás da porta tinha um prato com alguma coisa lá, e eu nem perguntava para que era isso, ou que tinha alguma imagem, alguma coisa lá, que para aquelas pessoas era para tirar um mal olhado, para afastar a inveja. Se Deus não guardar a cidade, em vão encher a cidade. Se o Senhor Altíssimo não cuidar de nós, não importa o condomínio que você pague, o tamanho do muro, não importa o sistema que tem ali de câmeras, não importa a quantidade de segurança, não importa se tem cachorro treinado, não importa nada. Se Deus não fizer isso por nós, estamos aniquilados. Mas a boa notícia é que se nós estamos aqui nessa manhã, sabe por quê? A Bíblia declara de forma clara e categórica que o inimigo ao nosso derredor, ele está como um leão, tentando nos tragar, mas tem alguém que nos guarda, tem um poder que nos protege, que é o poder de Deus. Porque se não fosse o Senhor, nós já estávamos aniquilados há muito tempo.
É por isso que nós nos reunimos aqui para adorá-lo. É por isso que nós aqui rendemos glória, graça, ações de graça, louvor para Ele. Porque nós reconhecemos que a cada manhã há uma bênção nova de Deus para nós. Porque a Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor elas se renovam sobre os seus. Você nem sabe, você nem pensou, mas o Senhor já preparou uma bênção nova para você nessa manhã. Ele já preparou algo novo para você. É por isso que eu e você, nós não fazemos uso do santo para manipular. Porque quem manipula o espiritual é feiticeiro. O que nós fazemos como igreja? Nós adoramos o nosso Deus, nós o veneramos, nós seguimos, nós declaramos o nosso amor, nossa gratidão a Ele e nos submetemos à obediência à sua palavra, porque nós entendemos que quem dá a última palavra nas nossas vidas é o Senhor. Não é o governo, não é a economia, não é o movimento que se levanta, também não somos nós, é o Senhor. Jó passou por um percalço extremo. E a vida espiritual dele foi atacada. Segunda área da vida de Jó foi afetada. Segunda de 7, de uma vida integral. Vida financeira. Jó capítulo 13, capítulo 1, versículo 13 a 17 vai dizer assim: um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada dos empregados e só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Enquanto ele ainda estava falando, veio outro. Esse estava falando ainda. Esse estava terminando uma informação, uma notícia bruta, ruim. Quando o outro aparece, raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas dos pastores. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Esse ainda estava falando quando entrou um terceiro ainda. O terceiro ainda falando: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada dos empregados. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Problemas financeiros afetam a família, relacionamentos. Problemas financeiros tiram a paz da família toda. Um exemplo que eu dou para vocês disso, que isso é verdadeiro. Eu tenho alunos, o meu público de alunos, irmãos, vai sempre ali de 16 para cima, 16 anos para cima. Então, dependendo do curso que eu dou, o público é mais jovem. E aí os mais jovens ultimamente estão me procurando para desabafar. E desabafar o quê? Desabafar que eles estão vendo o pai chorando dentro de casa porque não tem condições de manter a família financeiramente. Pais endividados, pais que estão estrangulando a própria vida, que estão acumulando 2 ou mais empregos para tentar levar para casa o alimento, mas que não estão percebendo que os seus filhos estão observando o seu sofrimento, e isso está atingindo a família. Famílias que estão assim destruídas. Outro dia eu conversei com uma aluna,
Irmãos, eu comecei fazendo um elogio. Eu falei para ela, já te falaram que você é capaz. Ela desabou a chorar na minha frente, porque ela nunca ouviu de ninguém que ela era capaz. Ela começou a chorar e falar que ela se sentia pressionada, sabe por quê? Porque o pai bebe. O pai, quando chega bêbado em casa, ia para cima da mãe. Por que ele ia para cima da mãe? Porque ele era a única fonte de renda. Ele achava que a esposa dele tinha que trabalhar, porque ele queria beber mais. Ele não tinha dinheiro para beber mais. Aí o que aconteceu? A mãe engravidou, teve gêmeos, e a mãe, para atender o pedido do marido de trabalhar, ela arrumou um emprego, só que ela transferiu a responsabilidade dela de mãe para a filha mais velha. Então ela cobra a filha para cuidar dos irmãos. Tirou a menina de uma escola que ela tinha amigos, tinha um histórico, se sentia bem, colocou numa escola que ela não conhecia ninguém. Essa menina começou a entrar em depressão, ela começou a desenvolver crise de pânico, ela começou a não sair mais de casa, a não falar mais. Isso tudo porque a família não conseguiu engrenar. E aí, conversando comigo, eu fui tocado para ela, você precisa liberar o perdão. Ela falou, olha só, para você entender, irmãos, ela tem 17 anos. Eu falei, você precisa liberar o perdão. Olha só o que ela falou, mas eu já perdoei os meus irmãos. Que culpa que os irmãos dela têm de ter nascido? Não foram os irmãos que colocaram ela nessa situação. Eu falei, você não está me entendendo. Você tem que perdoar o seu pai, você tem que perdoar a sua mãe. Por que eu estou falando isso? Porque situações de dificuldade vêm. E nós precisamos da restauração, da graça de Deus para vencer. E qual que é a nossa esperança? É que nós sabemos em quem nós vamos buscar. Jó perdeu tudo, da noite para o dia, instantaneamente, de forma bruta. Terceira área que Jó foi tocado: filhos. Jó capítulo 1, versículo 18 e 19. Enquanto este ainda falava, o terceiro falava, chegou mais um, que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos teus filhos. Todos morreram, só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Você sabe quantificar o valor e a importância da vida do seu filho? Você sabe precificar isso? Tem preço? Tem preço. Você não se colocaria no lugar do seu filho para evitar de vivenciar essa tragédia? Como pai, como mãe? Eu lembro que bem antes, eu só tinha a promessa que ia ser pai. Uma vez eu estava numa conversa com o pastor Jesus, onde eu estava na casa dele, ele me mostrou o diagnóstico que ele recebeu do médico, que estava lá, infértil. Porque ele tinha o sonho de ser pai, assim como eu. Ele tinha um sonho, passava o tempo, não acontecia, e aí ele foi procurar ver. E aí o médico falou: olha, você não vai ser pai, você é infértil. E ele tem um diagnóstico ali, o laudo está ali, ele me mostrou. Aí ele
tinha me falado, mas eu recebi uma promessa de Deus, que eu ia ter a alegria de ser pai. O médico, ele fala daquilo que ele conhece. Se for um médico cristão, ele vai ser sincero o suficiente para dizer assim: olha, a medicina diz que não pode, mas se for um médico cristão, ele diria: mas se você buscar Deus, Ele pode mudar a sua situação. Porque a medicina, ela tem um alcance limitado, mas nós adoramos aquele que está acima da medicina. Glória a Deus. Eu estudei outro dia a Débora Miranda contando o testemunho do marido dela, que ele foi diagnosticado com um nódulo no cérebro, cabeça, e que a situação era tão adversa que os médicos chamaram-na para assinar o termo: olha, pode assinar, porque muito provavelmente não tem saída. E ela e os médicos estavam já, e ela não aparecia nem no hospital, porque ela mandou o recado para o médico falando: olha, eu não vou assinar nada, porque primeiro eu vou buscar a resposta do meu Deus. Se o meu Deus falar para eu assinar, eu assino. Se Ele não falar para assinar, eu não vou assinar nada. E ela buscou. E ela disse que o Senhor respondeu para ela, dizendo que Ele ia agir na vida do marido. E toda melhora que ele tem, quer seja de movimento, quer seja de conseguir fazer algo sozinho, ela coloca na internet e ela fala: os médicos diziam que ele não ia sobreviver, mas ele está aqui vivo para a glória de Deus. Parece que a igreja amorteceu de uns tempos para cá. Parece que a igreja deixou de acreditar em milagres. Parece que a igreja foi levada a colocar Deus dentro de um tubo de ensaio. Deus é aquilo que está dentro do tubo de ensaio. Irmãos, igreja do Senhor, esse Deus que nós lemos as coisas impossíveis e maravilhosas, continua sendo o mesmo poderosíssimo Deus, o eterno. Filhos são peças fundamentais para a nossa história. Eles são os portadores do nosso amor. Qual é a dor de se perder um filho? Eu não sei. Eu sei qual era a dor de não ter. Eu sabia qual era a dor de não ter. E aí eu me falei, né? O pastor Deus tinha falado para mim: pastor Daniel, o dia que você for pai, ele falou bem, eu nunca esqueci, ele falou: você vai entender melhor a Bíblia, e você vai entender melhor o que Deus sente a respeito de um filho. Irmãos, é algo profundo. O golpe é muito forte que Jó recebe, e em sinal da sua extrema tristeza, a palavra de Deus diz que Jó vai raspar a cabeça e vai rasgar suas vestes. Porque uma coisa é perder algo que você sabe que trabalhando vai conquistar de novo. Agora, filho, não. Filho, você não vai na loja lá e pegar outro assim, não. Filho, não. E eu observo os meus, vejo a grandeza de Deus ao fazê-los diferentes, não só fisicamente, mas cada um ter. Eu vejo também a personalidade.
um Deus Criador por excelência, que nos faz da pluralidade de raça, de cor, de forma, de jeito, e cada um de nós com a sua personalidade, Ele imprimindo em cada um de nós a sua digital. E é essa que é a beleza da igreja. Não é nós sermos iguais, mas nós sermos diferentes, e mesmo assim conseguimos sermos um para adorar o Deus de Deus. Esse é o mistério da beleza da igreja. Jó foi também tocado na saúde. Quarta área. Jó capítulo 2, versículo 7 e 8. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola do pé até o alto da cabeça. Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. Queridos, sem saúde, como você reverte uma situação na sua vida? Sem saúde, como você vai lutar para reconquistar, reconstruir? Não tem como. Sem saúde, você vai depender de alguém. Sem saúde, você está na mão dos outros. Sem saúde, você não é capaz de resolver nem por si só, que dirá ajudar alguém. Estamos aqui e cada um de nós temos os nossos desafios, mas mesmo assim o Senhor nos dá a saúde para lutar. Mas há uma coisa aqui que precisa ser muito entendida: a gente não depende do Senhor só quando faltar saúde, a gente depende dele o tempo todo. Quando você estiver 100% saudável, no auge da sua força, no auge da sua saúde física e mental, dependa totalmente do Senhor. Lembre dele da sua mocidade, diz a palavra. Lembre do teu Criador. Lembra dele, depende dele em todo o tempo. Porque isso não é vergonha nenhuma, isso é privilégio. Quinta área que Jó foi tocado no casamento. Jó capítulo 2, versículo 9. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Eu não acredito, como já ouvi muitos pregadores criticar essa fé. Não acredito de maneira alguma. Porque aqui foca em Jó. Mas quem foi que deu a luz aos filhos? Quem foi que amamentou cada um deles? Quem foi que cuidou junto de Jó? A entrega maior é sempre da mulher. A mulher, quando ela dá luz, dali em diante, irmãos, ela faz a entrega, ela se dedica. Então perderam os bens e os filhos todos morreram. Companheira de uma vida, aquela que até então acompanhou Jó em tudo, está ali ainda do lado dele. Ela, após contemplar a desgraça que alcança a sua casa, ela não suporta e faz um desabafo. Quem condenaria uma mulher dessa, estando no lugar dela? Quem suportaria tanta dor? Sexta área que Jó foi tocado: amizade. Jó capítulo 2, versículo 12 e 13 vai dizer: olha só isso, olha só isso. De longe eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, olha só, começaram a chorar e gritar. Em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar sobre a cabeça.
Em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites e não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo. Olha, eu vou ser bem sincero, irmãos. Eu já presenciei momentos de grande dor e luta, não só minha, de outros, mas nunca algo como isso. Os amigos chegarem, sentar do lado, ficar 7 dias e 7 noites sem ninguém conseguir falar nada, que tamanha era o sofrimento e a desgraça que sobrevieram sobre Jó. Que provação! Jó nunca soube o porquê disso. Nunca soube. Ninguém sobrevive sem relacionamentos. Nós precisamos de amigos em toda a área, em todo momento, em toda época da nossa vida, principalmente na velhice. O que faz isso já está comprovado, cientificamente comprovado. Se você na sua velhice estiver cercado de amigos, de família, você vive mais, você vive melhor. Precisamos de amigos. Precisamos uns dos outros, todo o tempo. Jó, olha só, Jó capítulo 6, versículo 14 e 15 diz: uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos. Mesmo que tenha deixado de temer ao Senhor. Isso é Jó, capítulo 6, versículo 14 e 15. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos. Por que Jó está falando isso? Porque os seus amigos, ao invés de consolá-lo, começaram a lançar acusações de Jó naquela teologia sem descabida, sem pé nem cabeça, que diz o seguinte: ah, sim, se a coisa está ruim para você, você tem pecado, Jó. Os seus amigos foram nessa linha para tratar do Jó. Jó, fala aí, fala para nós, qual é o seu pecado aí? Para alguém sofrer isso que você está sofrendo, o que você não falou para Deus? Fala para a gente aí. Fala para ele qual é o seu pecado. E Jó está lá desabafando. Eu merecia, a compaixão dos amigos. Mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso, mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Um riacho que seca no verão. O verão é a época que você mais precisa da água do riacho. Se chegar no riacho, não tem água. É isso que o Senhor estava falando dos seus amigos. Então é a hora que eu mais preciso de vocês. Vocês estão vindo lá com calor para mim. Sétima e última área que Jó foi tocado. Jó foi tocado de forma integral, amigos. Jó capítulo 3, versículo 11, 12 diz: olha Jó desabafando. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Por que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentar? Jó não está suportando. Nós vivemos o tempo das pessoas doentes emocionalmente, queridos. Pessoas que estão com a doença na alma. As emoções de Jó estão ruins. Jó se pergunta: por que não morri quando criança? Mas a grande pergunta aqui é: que Jó não deu cabo da própria vida, sendo que tudo veio de mal a pior. E aí eu venho dar para vocês, compartilhar com vocês as 6 lições que Jó não deu cabo da própria vida. Porque todo cristão, por mais que esteja sendo atacado de
forma integral, olhando a sua vida, porque ainda nós temos que manter uma esperança viva. Primeira lição que nós aprendemos olhando a vida de Jó é que Jó acreditava que Deus permanecia no controle de tudo. Vou falar a primeira lição, vou repetir, irmãos. Não sei se vocês estão com fome, estão com sono, mas eu vou acelerar e vou repetir aqui para vocês entenderem. A primeira lição que Jó ensina para mim e para você, quando tudo for de mal ou pior nas nossas vidas, é que Jó acreditava que Deus estava no controle de tudo. Jó vai dizer lá no final, vai declarar essa verdade. Jó, capítulo 42, verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó ele sofre no seu livro, que tem os seus 42 capítulos. No capítulo, até o capítulo 48, irmãos, no 48 Jó questiona a Deus: por que eu? Por que comigo? Por que está acontecendo isso? Deus responde Jó, não da maneira que Jó queria, mas o Senhor responde Jó no meio de sofrimento com 70 perguntas. Deus faz 70 perguntas para Jó, das quais Jó não sabia responder nenhuma. O que o Senhor estava querendo dizer isso para Jó? Jó, resumindo, igreja, às vezes a gente vai ficar se desgastando, querendo saber o porquê, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. E Deus vem para Jó, faz 70 perguntas que Jó não sabe responder, mas o que Deus estava querendo com isso para dizer o seguinte: Jó, se mantenha no seu lugar, se recompõe, se coloque de pé, levanta a sua cabeça, Jó. Sabe por quê? Porque eu já existia antes de você estar aqui nessa terra, eu existo quando você está aqui, e quando você passar, eu continuarei existindo. Jó, eu estou no controle de tudo, eu sei tudo, eu faço tudo. Jó, você não sabe onde você estava quando eu estava criando o mundo, quando eu estava criando as coisas, e Jó não sabia responder, e Deus sabia, pois eu estava no mesmo lugar que estou, na minha glória. Jó, você perdeu o controle, você perdeu a cabeça, você perdeu o controle das suas emoções, mas eu continuo no controle de tudo. Segunda lição que eu aprendo na vida de Jó, porque quando tudo vai de mal a pior, por que a gente não abandona? Segunda lição: Jó acreditava que sempre precisamos aprender mais de Deus. Jó capítulo 42, verso 5, vai dizer assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você quer conhecer o seu Deus? Leia a palavra, busque. Mas você quer aprender mais intimamente dele? Então, enfrenta a tribulação que Deus se revela ali de uma maneira para você não entendeu pela palavra. Ele vai se revelar a você através das suas experiências. Nós lemos, nós estudamos, meditamos a palavra, porque nós nos relacionamos com o Senhor com oração, jejum e comunhão diária. Nós não podemos ser como muitos que acham que por ler já sabem tudo de Deus. Precisamos ser daqueles que andam com Deus, precisamos ser daqueles que têm intimidade com o Senhor, precisamos ser daqueles que vão dizer para os filhos: olha, filho, eu conheci muita coisa na vida, mas tem algo que eu preciso dizer para você, meu filho e minha filha.
Vale a pena servir a Jesus. Mas por quê, Pai? Porque eu experimentei cada coisa com Ele. Eu vivi cada coisa com Ele. Que foi além da Bíblia. Que foi além do curso de teologia. Ele me tocou no íntimo e no profundo. Eu lembro muito bem que na época que eu estava desempregado, tinha começado a estudar, fazendo um curso técnico, mas estava em casa sozinho. Aí, para diminuir minha solidão, meu irmão trouxe um cachorrinho lá, e eu estou com ele, estou com o nosso cachorrinho na garagem lá de casa. Veio a vizinha. A vizinha veio: oi, tudo bem? Tudo bem. Ela, sua mãe está aí? Eu falei: não, minha mãe foi trabalhar hoje, eu estava sozinho em casa. Eu esperando a hora, o horário do curso, para eu me arrumar e ir para o curso. E aí ela falou assim: eu admiro a sua mãe. Eu falei: é mesmo? É. Porque ela sabia que a gente estava passando, e ela falou assim: eu admiro porque eu sei que está tudo, a vizinha falou, eu sei que está tudo de perna no ar, mas ela tem sempre um sorriso no rosto. Aí eu pensei: mas o que a vizinha não viu? Que eu via dentro de casa, durante tantas e tantas vezes, de tantos e tantos anos, o hábito da minha mãe de orar no quarto. E às vezes ela deixava a porta entreaberta, às vezes ela via eu, meu irmão, e convidava às vezes a gente para ir lá. Quantas vezes a gente não foi lá orar juntos? A oração te mantém de pé em meio à tempestade. Glória a Deus. Há um memorial de oração diante do Senhor. Há um memorial de Deus que a gente constrói com Ele na intimidade. Terceira lição que eu aprendo com Jó: é preciso perdoar e orar por todas as pessoas. Jó capítulo 42, verso 10 vai dizer: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, aqueles que foram, ao invés de consolar, apontar o dedo para ele, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Não viva como prisioneiro do seu passado, não guarde rancor, não deixe gente amarrando a sua vida. Alguns pensam assim: se eu sofrer, ele vai sofrer também. A Bíblia nos ensina a pagar o mal também. A Bíblia nos ensina a pagar o mal também. Você precisa aprender que quando viemos aqui, nós não estamos aqui só para receber, nós temos que contribuir. O vírus do consumismo não pode se fazer presente dentro da igreja. O que Deus está me dando é para contribuir, e não somente para a gente acumular. Quarta lição que eu aprendo com Jó: crer que Deus reverte qualquer situação. Crer que Deus reverte qualquer situação. Mas o médico falou que não dá. Crer que Deus reverte qualquer situação. Mas a pessoa falou para mim que ela nunca vai mudar. Crer que Deus reverte qualquer situação. Quando eu comecei a namorar a Letícia, o pai dela, meu sogro, até então, ele era ateu. E hoje ele é presbítero da igreja do Senhor. Deus transforma qualquer situação.
Jó capítulo 42, versículo 11. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte no banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Deus, quando restaura, receba essa palavra na sua vida. Deus, quando Ele restaura algo em mim e em você, Ele não restaura pela metade, não restaura faltando parte, Ele restaura de forma integral, perfeita, completa, total. A restauração de Deus é completa, de dentro para fora. Quinta, penúltima lição que eu aprendo com Jó. Jó é um homem muito grato. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou sua mão, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não vi nenhum outro exemplo da Bíblia igual a Jó, que agradeceu quando perdeu tudo, porque nós agradecemos quando ganhamos, mas ele agradeceu quando ele perdeu. Esse ato de Jó acontece no auge da desgraça. Mesmo assim ele foi capaz, mesmo assim ele louvou ao Senhor, mesmo assim, quando a gente, isso muitos não entendem às vezes, né? Quando a gente vai fazer culto fúnebre, a gente canta, a gente adora o Senhor. Não foi o último que eu fiz, mas quando eu fiz o fúnebre de um pastor, o pastor Ivênia, fiz o fúnebre dele. Vai lembrar? Não vou lembrar. Fiz o fúnebre de um pastor. E a viúva dele, na hora que final, ela falou, virou para mim e falou: pastor Daniel, vamos cantar aquele louvor que ele gostava? Não. Cantamos, adoramos ao Senhor. O crente canta todo tempo. Por que o crente canta? Por que a gente adora o Senhor? Porque, e esse é o sexto e a última lição que a gente aprende com Jó, que é o tema dessa mensagem. Porque a gente tem uma esperança viva. A sexta e última lição de Jó, pastor Valdênio. Pastor Valdênio. E a esposa, a senhora Neuza. É preciso, a sexta e última lição do Jó, é preciso ter uma esperança viva. Jó tinha a sua esperança no seu Deus. Jó capítulo 19, versículo 25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Oh, aleluia, Senhor. E que por fim se levantará sobre a terra. Jó com isso está declarando o seguinte: a dor vem e passa, aleluia. A má fase da vida vem e passa, a doença vem e passa, a falta de dinheiro vem e passa, a nossa vida vem e passa, mas o nosso Deus, Ele
porque Ele vive e reina para toda a eternidade. A esperança da igreja é uma esperança viva, porque a nossa esperança não está limitada no verbo esperançar, mas a nossa esperança está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei, quando Jó me declara isso, ele diz: eu sei que a minha vida não está definida na desgraça, eu sei que o meu Deus vai se manifestar na minha história. Nós podemos passar tribulação, aflição, doenças, nós podemos passar problemas de naturezas diferentes, mas não é isso que nos define. Não é isso que vai nos classificar. O que vai nos classificar é a nossa fé viva no Deus vivo. Nós estamos falando aqui de Jó, alguém cuja história possui 38 capítulos de sofrimento, 2 capítulos de reflexão, que são os capítulos 39, 41, e um capítulo de restauração completa. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus precisa de uma chance só para mudar a nossa história completamente. O sofrimento na vida de um filho de Deus não é que Deus queira nos destruir, não é que o Senhor queira nos aniquilar, mas o Senhor vai usar o sofrimento para nos aumentar, nos esticar, nos preparar para quê, pastor? Para um novo tempo, uma nova estação, um novo momento de vida, uma nova jornada, um novo patamar, um novo plano, uma nova história, um novo tudo através do querer dele. Mas para isso ele tem que nos preparar, para isso ele tem que exercitar em nós resiliência, fé, persistência. Ele tem que ter certeza que nós estaremos prontos para vivenciar o novo dele na nossa vida. Eu sempre, irmãos, por mais que a situação da minha vida não esteja boa, não está, eu estou sempre esperando o meu Deus agir. Mas você não tem medo, pastor Daniel, de ser frustrado? Não. Não tenho. Eu não vou frustrar minha fé. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Nós não vamos frustrar nossa fé. Nós frustraríamos a nossa fé se a nossa fé estivesse em homens, se a nossa fé estivesse no governo, se a nossa fé estivesse na economia, se a nossa fé estivesse nisso, frustraríamos. A nossa fé está no Senhor. Mas com que convicção que eu tenho disso? Porque Ele me tocou muito profundamente a minha história. Eu que não era ninguém, uma criança, um menino, e Ele curou. Quando Ele me curou da minha enfermidade, Ele só não foi só a manifestação do poder dele. Não foi. Eu sei o que eu sentia. Eu queria estar livre daquilo. E eu nem orei pedindo. E Ele, quando me curou, Ele foi muito profundo no ato que Ele me fez. Ele me tirou de um sofrimento. O Deus que nós servimos, que é pregado aqui, querido, presta atenção.
Ele sempre me conduz às lágrimas, porque eu sinto isso aqui morrendo dentro de mim, de forma viva. Porque nas palavras daquele homem de Deus no altar, que me apontou aonde eu estava, e ele falou assim: Jesus está te curando hoje. Eu verdadeiramente fui curado. Eu completamente fui curado. Eu genuinamente fui curado. E quando ele falou, eu entendi, mesmo sendo ainda uma criança, eu entendi que havia um Deus que se importava com o que eu senti. E esse não é o Deus do Daniel. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Gostaria de terminar a mensagem dessa manhã citando Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E Jó, que corrobora, Jó 42, 12 a 16, diz: o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Irmãos, por mais que Jesus não venha fazer em vida o que minha alma tem certeza que Ele faça, eu sei que mesmo se Ele me levar, ainda assim Ele já terá feito muito mais do que eu podia pensar ou imaginar. Mas eu anseio nele, eu espero nele. Estou aqui de pé nesse momento. O verbo esperançar que a igreja conjuga não é o eu esperanço, tu esperanças, ele esperança, não é esse. O verbo esperançar que a igreja pronuncia eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O verbo esperançar que a gente conduz, que a gente pronuncia eu sei que nenhum dos seus planos pode ser possível. Eu sei que tu me podes. Receba essa palavra da parte de Deus, nosso Pai.